Capítulo 9 da concessão de férias coletivas. Artigo 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452. Artigo 12. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata o artigo 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Capítulo 5 do aproveitamento e da antecipação de feriados. Artigo 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo dos feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Parágrafo 1º. Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para a compensação do saldo em banco de horas. Parágrafo 2º. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. Capítulo 6 do banco de horas. Artigo 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio do banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Parágrafo 1º. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder a 10 horas diárias. Parágrafo 2º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Capítulo 7 da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Artigo 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Parágrafo 2º. Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Parágrafo 3º. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Artigo 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Parágrafo 1º. Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Parágrafo 2º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância,
e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Artigo 17. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Capítulo 8 do direcionamento do trabalhador para a qualificação. Revogado. Capítulo 9 do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Artigo 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Parágrafo único. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput independentemente. Inciso 1. Do número de empregados. Inciso 2. Do regime de tributação. Inciso 3. Da natureza jurídica. Inciso 4. Do ramo de atividade econômica. Inciso 5. Da adesão prévia. Artigo 20. O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização da multa e dos encargos previstos no artigo 22 da Lei 8.086. Parágrafo 1º. O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do artigo 15 da Lei 8.086. Parágrafo 2º. Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso 4 do caput do artigo 32 da Lei 8.212 e Decreto 3.048, observado que, inciso 1, as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos dela decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito e FGTS. Inciso 2. Os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso e obrigarão o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no artigo 22 da Lei 8.086. Artigo 21. A hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no artigo 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado. Inciso 1. Ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos, nos termos do disposto no artigo 22 da Lei 8.036, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização. Inciso 2. Ao depósito dos valores previsto no artigo 18 da Lei 8.036. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no artigo 18 da Lei 8.086. Artigo 22. As parcelas de que trata o artigo 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos, nos termos do disposto no artigo 22 da Lei 8.036. Artigo 23. Fica suspensa a contagem de prazo prescricional dos débitos relativos às contribuições do FGTS, pelo prazo de 120 dias, contado da data da entrada em vigor dessa medida provisória. Artigo 24. O inadimplemento das parcelas previstas no parágrafo 1º do artigo 20 incidirá o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS. Artigo 25. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data
de entrada em vigor desta medida provisória serão prorrogados por 90 dias. Parágrafo único. Os parcelamentos de débitos do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade,